Ai, muita gratidão, te amo. Te amo. Nossa, é uma honra te receber. Felipe Rocha, meu irmão, meu amigo, de alma, de vida, do xamanismo, 7 raios. A gente está hoje aqui fazendo o nosso primeiro encontro do que se chama Diálogos Viscerais. E aí eu pensei, quem é a pessoa mais visceral? Quem é a pessoa mais visceral que eu conheço para a gente começar os diálogos viscerais? E na hora me veio o seu nome, assim, você, e a profundidade de alma que você traz e as suas experiências. Então eu sinto que a gente consegue aqui chegar nesse lugar de uma maneira muito encantadora. Me sinto profundamente honrado com a sua presença. Eu acredito que algumas pessoas lhe conheçam, muitas pessoas lhe conheçam pelo seu perfil no Instagram, Xamanismo, 7 Raios. Muitas pessoas lhe conheçam pela sua excelência na condução das medicinas, na profundidade da sua palavra, do seu olhar, da sua voz, da sua música também, do seu canto, né? Que é maravilhoso, está no Spotify, Odoiá, não é? Ciranda do Mar, Água Doce, tudo lá no Spotify. Então, mas a sua palavra, quando a gente está junto e aonde a gente chega assim, com a nossa palavra sobre exatamente a vida, né? Sobre os mistérios da vida, aonde que a espiritualidade conduz a gente, até onde a gente consegue chegar, aonde que as medicinas entram. Então, para mim, você é uma das pessoas que tem a maior profundidade, assim, para a gente chegar nesse lugar maravilhoso e já nos brindou com o privilégio de ouvir esse didgeridoo. E acho que eu começaria perguntando se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre você mesmo e falar um pouquinho sobre o que é o didgeridoo, o som do didgeridoo e o que a gente acabou de ouvir aqui. Gratidão infinita. Gratidão infinita, infinita e além. Me sinto profundamente honrado, lisonjeado, feliz, pleno com a nossa amizade, com a nossa união, com o nosso reencontro. E a oportunidade de a gente estar aqui para celebrar o mistério da vida, celebrar o encantamento da floresta, celebrar esse caminho de retorno à nossa mãe, celebrar a expressão livre e autêntica do nosso espírito, sem amarras, sem condicionamentos, sorver desse néctar que jorra em abundância para nós todos os dias e do qual a gente se afastou nos últimos tempos. E cada vez que a gente se reúne, cada vez que eu mergulho na imensidão dos seus olhos, eu me emociono com a possibilidade de reverdecer um pouco mais o meu coração e soprar um pouco desse encanto para a nossa humanidade, né? A partir do trabalho e do florescimento da minha. E você inspira a minha humanidade, você me inspira a ser um pouquinho melhor todos os dias, a mergulhar ainda mais fundo, meu irmão, porque quanto mais fundo eu mergulho, lá embaixo eu me encontro nas minhas maiores alturas e tudo se completa mais uma vez. Esse instrumento, por exemplo, é uma representação desse mistério, desse mergulho que a gente se propõe a fazer para encontrar a nossa própria essência, as pérolas que estão escondidas nas nossas regiões mais profundas. O nome desse instrumento é o didgeridoo, conhecido também como idaque. Acredita-se que é um instrumento, se não o mais antigo da história da caminhada humana sobre a Terra, mas um dos mais antigos. Ele remonta à tradição dos aborígenes, os povos autóctones da Austrália, na Oceania. E assim, é muito difícil explicar, porque o didgeridoo, o som que sai através do instrumento, eu acredito que é o som que emana do útero da Mãe Terra. Aquele som visceral, profundo e que mexe com as nossas entranhas. Invariavelmente você é transportado para esse lugar ancestral, originário, do qual, acredito eu, todas as tradições, todas as filosofias, todas as religiões emanam, todas elas em segredo ou de maneira explícita, cultuando o mistério vivo da deusa. Então, esse instrumento, toda vez que eu toco ele, eu mergulho nessa frequência visceral, atravessadora da floresta,
E o que é interessante no didgeridoo é que algumas pessoas olham para ele e falam, deve ser um berrante isso aí, né? Você tem que botar uma pressão... Não, você tem que tocar ele com absoluta delicadeza. É um sopro muito suave, uma vibração muito sutil nos lábios, que já é suficiente para gerar essa, no melhor dos sentidos, essa pancada sonora que estremece e ao mesmo tempo afaga, né? Não dual, completa, una, como a natureza é. Só para mostrar como que é sutil. E aí você vai embora. Vai embora e volta para casa. E essa respiração circular, né? Que é a grande questão do didgeridoo, né? Porque a pessoa... Primeiro você aprende a soprar, mas em algum momento você perde o ar e você precisa sorver o ar outra vez sem deixar de soprá-lo, né? Que é uma respiração circular. É o ponto, assim, né? Sim. O pulo do gato, né? É o pulo do gato, didgeridoo. é o salto do mistério e já é bonito por si só, né? Porque é uma respiração misteriosa, porque se você parar para tentar racionalizar como que eu consigo expelir o ar e respirar ao mesmo tempo para continuar tocando, os xamanzões lá, trompetistas, os profícuos instrumentos de sopro, eles precisam desenvolver essa técnica. Mas aqui no didgeridoo, acredito eu, suspeito que os povos originários eles desenvolveram ali conectados, sorvendo do mistério, e essa respiração foi vindo. Porque a sua boca se torna uma caixa de ressonância, como se fosse uma cabaça, e você guarda um pouco, reserva um pouco do oxigênio na sua bochecha mesmo, e quando você está quase perdendo ar, perdendo fôlego, você solta esse ar que estava aqui, e nesse momento, nesse breve intervalo, você consegue inspirar também pelo nariz. E aí o som se mantém de forma contínua. Você consegue criar essa atmosfera meditativa sem interromper para voltar a tocar. É uma coisa maravilhosa, né? É mágico, né? E a maneira como esse som toca a gente, né? De uma forma gutural, assim, e é muito terra mesmo, né? Parece que leva a gente... Parece que esse som ele vai levando a gente de volta para algum lugar, assim, né? Esse lugar que você tem saudade, né? Que as pessoas dizem que é voltar para casa, que sente que não é desse mundo. E essa volta é simplesmente voltar a ser quem você é, né? Quem é você, né? Na sua natureza mais primitiva, mais pura, né? Onde você sente mesmo a entranha da terra misturada com a sua e você se sente parte, assim, de toda essa natureza, né? Quando que você é tocado com esse olhar que te adentra de uma forma mística, ou seja, que você sente e que é muito diferente de você ter lido num livro, que você lê num livro que você é parte de tudo isso, você é parte da Terra e aquilo é uma doutrina. Mas quando você tem uma experiência e dentro dessa experiência você vê que isso passa a ser um fato, né? Uma certeza na tua alma do que é que você é, esse transcendente, inexplicável que é aquilo que a gente chama de humano, né? Um ser multidimensional e tão limitado enquanto fica fechadinho aqui nessa realidade exclusivamente material. E a gente chega num lugar, e a gente chega numa encruzilhada, né? De entender que esse ser humano, ele é um ser espiritual. E a gente está aqui hoje para, entre outras coisas, falar um pouquinho sobre o xamanismo. De um lugar, primeiro, enquanto experiência espiritual da humanidade, né? Porque se eu posso dar algum tipo de explicação do que é que a gente está falando, eu gostaria de recorrer ao Mircea Eliade. Até separei o livro dele, do Mircea Eliade, porque acho que eu sou o maior fã do Mircea Eliade, né? Mestrão. Então, nesse livro que é o Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, né? Nesse livro, o Mircea Eliade, ele explica que a experiência primeira de religiosidade espiritual da humanidade
é uma experiência de transe, de estado alterado de consciência, e que em todas as culturas de povos originários você encontra esse mesmo tipo de experiência, no qual geralmente tem a figura de um líder, alguém que é um expoente em ter um tipo de experiência de transe, de estado alterado de consciência, onde o espírito dele sai do corpo, ou o corpo dele é visitado por um espírito, ou onde ele faz uma viagem intramundos. Esta pessoa, na Sibéria, na língua Tungo, ela é chamada de xamã. É a mesma coisa que ir aqui numa tribo indígena, a gente encontra uma figura que a gente chama de pajé. Então, o pajé é um líder espiritual, entra em transe ou não. O xamã, ele é um líder espiritual, geralmente, com esse nome, são aqueles que entram em transe. O Mircea Eliade, ele pegou essa palavra xamã e usou ela como referência no mundo inteiro para dizer todas as outras experiências semelhantes a essa e todas as lideranças espirituais são também uma espécie de xamã. Então, a palavra xamã, ela é popularizada como a pessoa que entra nesses estados alterados de consciência, que tem essa experiência mística. E quando a gente começa a olhar e a gente pensa o xamanismo dessa maneira, então a gente tem um número muito grande de tradições, porque a gente pode pensar em todas as tradições de povos originários do mundo inteiro, o que é que cada uma dessas tradições trazem para a gente, e tem algo muito forte em comum entre elas, que é ir ao encontro de você mesmo, ir ao encontro da sua verdade, por meio de diversas técnicas, entre elas as técnicas de êxtase, por meio do que a gente chama das medicinas da floresta, ou, se preferir, dos expansores de consciência. Então, hoje, quando a gente fala em xamanismo, para muitas pessoas é apenas você ter uma experiência com medicina da floresta, com a ayahuasca, com o rapé, com o bufo, com a iboga. Para outras pessoas, o xamanismo ainda está num lugar muito teórico de qual é o meu animal de poder, né? Como se fosse o meu signo, né? E no meu caso, as pessoas querem saber qual é o meu orixá. Acho que para você as pessoas perguntam qual é o meu animal de poder. Sim. Então, a gente tem aquilo que se popularizou como xamanismo, mas qualquer pessoa que for dedicada em mergulhar a fundo no que a gente chama de xamanismo, então ela vai ter que mergulhar antropologicamente, né, de um sentido de antropologia espiritual da humanidade, aonde o próprio Mircea Eliade, ele diz que o Homo sapiens, ele é homo religioso, porque ele só se torna Homo sapiens quando ele começa a enterrar os seus mortos, então com o ritual. Então, o próprio homem, ele, por natureza, já tem uma experiência de transcendência, de contato com a espiritualidade, que desde sempre o faz buscar o que está no além, o transcendente. Eu diria que ele não é um homo religioso, porque a gente entra nas categorias do que é ou não religião. Eu diria que o Homo sapiens, esse humano, ele é um homo espiritual. E a espiritualidade mais pura, mais primitiva, é aquela espiritualidade totalmente isenta do que a gente tem como modelo de religião. É uma espiritualidade totalmente isenta de uma doutrina, de dogmas, de crenças limitantes. Então, é algo experiencialmente aberto e é aquilo o qual, inclusive, a partir do momento da experiência com o mistério, você está em contato com aquilo que não é possível ser explicado. E com tudo isso, o que eu quero dizer é que eu sou um amante do xamanismo, eu sou um apaixonado pelo xamanismo, eu creio que, né, também sou isso, e diante de você me sinto muito à vontade para expor essa profundidade e para a gente junto entender como é que isso te toca por meio de tantas tradições, sabendo eu
que você é um grande estudioso de muitas tradições e cada uma delas toca a gente de uma maneira muito diferente, né? E todas elas traduzindo de maneira sublime um mesmo silêncio, um mesmo mistério. Por isso que as tradições religiosas, místicas, esotéricas, no seu aspecto mais nuclear, mais íntimo, me encantam no preciso momento em que elas me revelam uma tentativa explícita e íntima de regressar a essa fonte, de voltar a essa história primeira, essa história originária, a partir da qual nós começamos a escrever, a sistematizar, a um pouco mais à frente criar sistemáticas religiosas, doutrinárias, dogmáticas até mesmo. Tem uma passagem de Gibran, que eu vou citar ele algumas vezes, um grande xamã, um grande místico, por favor, que eu sou apaixonado, que ele diz: quando eu mergulho profundamente dentro de mim, eu subo até essa fonte. E quando chego a essa fonte, eu encontro a água viva e também sedenta. E ela me bebe enquanto eu a bebo. Então, da mesma maneira que nós guardamos essa vontade incontrolável de nos relacionarmos de maneira simbiótica com o útero da Terra, com o mistério na sua forma mais crua, despudorada, livre de conceitos, doutrinas e amarras, quanto mais a gente mergulha nessa fonte, mais nós percebemos que ela também aguarda o nosso retorno. Que a nossa mãe aguarda pacientemente o retorno de todos os seus filhos de volta para casa, de volta para suas origens. Quando você falava, meu irmão, eu abri aleatoriamente uma passagem do Mircea Eliade e citava exatamente, providencialmente, como que as matrizes xamânicas aderem a essa árvore cosmológica que é composta pela serpente, representando as profundezas, a investigação das nossas regiões mais abissais, que se opõe ao reencontro com a nossa verdadeira essência, aquilo que nós somos. No meio a gente costuma encontrar um animal quadrúpede, no meio desse tronco, trazendo a firmeza, nos lembrando de preservar a firmeza naquilo que é primário, na nossa essência, nos nossos valores, nos nossos princípios, na nossa busca, e preservar a flexibilidade naquilo que é secundário. Porque quando essa árvore se ramifica, em diversos fenômenos religiosos, por exemplo, ela nos leva às alturas do côndor, do pássaro, que simboliza a pura, plena liberdade. Que se a gente se atém à superfície do arquétipo, o animal de poder é a águia. Pois bem, para onde você vai voar? Qual horizonte você vai explorar? Qual a limitação que você vai vencer? Qual o pretexto que você vai abandonar para alcançar esse lugar mais distante, que no final do dia é um reencontro com aquilo que você sempre foi e nunca deixou de ser. Então, nesse sentido, qualquer lugar que a gente busque, qualquer tradição filosófica, religiosa, na sua matriz, no seu núcleo mais íntimo, nós vamos encontrar esse encantamento irresistível pelo mistério. Por isso que eu acredito, é por isso que a gente se reconhece tanto na maneira como a gente caminha, compartilha esse mistério, que de fato existe uma história primeira, um silêncio inefável do qual começaram a brotar as sementes das tradições filosóficas, das tradições de mistério, das escolas esotéricas, das religiões de uma forma geral. Quando o ser humano começou a puxar esse fio pela primeira vez do centro da floresta da natureza e começou a tecer essa intrincada tapeçaria de religiões e tradições que traduzem, acredito eu, o mesmo mistério, a mesma saudade, a mesma vontade de retornar para a nossa casa, para a nossa essência, para o útero que nos concebeu. E aí a gente se reconcilia através da natureza, através dessa força matriz, que é Kundalini, que é Shri Prana Shakti no hinduísmo, que é Barbelô para os gnósticos, que é a Divina Mãe, que é Kali, que é Pombagira, que é Gaia. Nós nos reconciliamos com o nosso útero primeiro. E reconciliando a nossa história com a nossa mãe, nós construímos, edificamos a ponte de retorno, de regresso ao absoluto. Ao absoluto que, acredito eu, semeia seus filhos na terra para que nós possamos sorver desse mistério de maneira abundante e então trilhar a íntima ascese de retorno a ele, que somos nós. Acredito que quando se diz que o reino divino está dentro de vós, esse reino ele habita os salões do nosso coração, as nossas câmaras mais profundas, mais íntimas. Helena Blavatsky, nesse sentido, uma grande xamã, estudiosa das tradições esotéricas, ela diz: tens de te preencher do puro alaya.
Alaya, no budismo tibetano, é o pensamento da alma da natureza. Aquilo que nos encanta na natureza através das formas, das cores, da irradiação que a nossa mãe oferece o tempo todo, por trás disso há uma força invisível que faz com que essas flores, com que essa beleza se manifeste. Então, preencher-se do puro Alaya é preencher-se do mistério vivo da natureza que nós somos. E ela complementa: tens de te preencher do puro Alaya, tens de te saturar do pensamento da alma da raiz da natureza, pois unificado a ela és invencível, porém separado dela, torna-te pátio de diversão de todas as ilusões do mundo. Todas as ilusões, todas as doutrinas, todas as maquinações de um sistema que quer nos aprisionar. Então o xamanismo, para mim, é essa busca íntima, interior, pelo misticismo, pelo místico, pelo mistério que vem da mesma raiz, da gente se refestelar, no melhor dos sentidos, dessa fonte que existe dentro de nós, abundante, cristalina, pronta para ser sorvida a partir do momento em que nós soltamos as amarras, a partir do momento em que nós nos rebelamos contra um sistema religioso dogmático que encapsulou, enclausurou os ensinamentos mais profundos que nos libertam a serviço de um ideal, de um movimento de aprisionamento da nossa essência, de sufocamento das nossas potencialidades. O xamanismo nos oferece a possibilidade desse retorno. E investigar as tradições religiosas e filosóficas nos revela esse silêncio primordial. Jesus, por exemplo, estudou na Caldeia judaica, a tradição persa, a tradição de Zoroastro, do masdeísmo, nesse culto, nesse encantamento ao fogo, a pira incendiária do espírito que demole, que incinera tudo aquilo que nos opõe, que nos afasta dessa experiência direta, livre e autônoma, com a visceralidade do espírito, que atravessa e permeia todas as religiões. Tem uma passagem na tradição sufi, de um místico que eu amo profundamente, Ibn Arabi. O pessoal conhece mais o Rumi, né, que ele se tornou mais célebre, tem muitos livros, muitas obras. Mas o Ibn Arabi, que é anterior até mesmo a Rumi, um grande poeta sufi, estudioso persa, escreveu muito sobre a harmonia interreligiosa, o fenômeno da unidade. Ele diz o seguinte: meu coração se tornou capaz de todas as formas. Ele é um pasto para as gazelas, ele é o convento do cristão, é o templo para os ídolos, é a caaba do peregrino, é o rolo da Torá, é o texto do Corão. Sigo a religião do amor, e para onde quer que avancem as caravanas do amor, lá é meu credo e minha fé. Tudo converge para o mesmo lugar, tudo vem de um mesmo lugar. Celebrar o xamanismo é celebrar a dança da vida que nos revela que no final do dia o que nós estamos buscando é aquilo que nós já somos. Não precisa ir tão longe assim. Seguir as caravanas do amor é encontrar dentro de si a fonte primeira de todas as religiões, traduzindo essa saudade, muitas vezes inconfessável, que nós guardamos no nosso coração, de voltar para casa, de voltar para as nossas origens, de voltar para o útero da deusa. Nós desenvolvemos uma capacidade muito sofisticada de nos apaixonarmos pelas coisas transitórias, como as doutrinas, as maquinações do nosso ego, as nossas personagens, mas nós não desenvolvemos ou perdemos, de alguma forma, a capacidade de nos apaixonarmos por aquilo que é eterno. E não tem problema nenhum, eu vejo a gente se apaixonar, se enamorar das belezas transitórias que a natureza, que a experiência física nos oferece. Mas se nos faltar esse amor profundo pelo eterno, que nós somos e nunca deixaremos de ser, quando as coisas transitórias se esvaírem, porque elas vão se esvair, a gente vai se sentir morrendo junto com elas. Mas se eu preservo esse amor profundo pelo mistério que eu sou, que existe, vibra dentro de mim, quando as ventanias soprarem e levarem as pétalas embora, o meu coração não vai se entristecer, porque eu vou estar conectado profundamente à força invisível que faz teimosamente com que as flores continuem crescendo e crescendo e crescendo, mesmo sobre os territórios mais devastados. O amor, o encantamento pelo mistério, reverdece e refloresta tudo. Meu irmão, o místico, ele é a pessoa que tem um contato direto com o mistério.
Às vezes a palavra é utilizada que determinada pessoa é mística, que gosta de misticismo por causa da roupa que ela usa, porque ela acende um incenso. Mas, tecnicamente, uma pessoa mística é uma pessoa que tem um contato direto, né? Assim como aqueles cristãos que tinham contato direto com Jesus, como Teresa Newman, né? Que tinha um contato direto, sofria as chagas de Cristo, né? O próprio São Francisco de Assis tinha as chagas de Cristo assim na mão. E você citou a Helena Petrovna Blavatsky, e ela está ali em Madras, na Índia. Então ela está dentro do campo do hinduísmo, onde tem muitos místicos, como o próprio Ramakrishna, que ficava dias em êxtase, em contato com o mistério. O Osho diz que a verdade é aquilo que você vê com os seus próprios olhos. A verdade, ela não chega pelos seus ouvidos. Então, aquilo que você vê como verdade no encontro místico, quando você verbaliza, já não é mais. Deixou de ser aquela verdade para ser uma teoria, para ser uma doutrina, para ser uma palavra. Então, quando a Blavatsky fala do mistério, ele já não é mais a experiência, ele é a doutrina de entender que nós somos parte de tudo isso. No entanto, ver com os próprios olhos, mergulhar no mistério, dentro de algumas tradições, como as tradições hinduístas, do Vedanta, as tradições de práticas meditativas, muitas vezes a pessoa leva anos para sentir algo desse mistério por meio de simplesmente técnicas de meditação. No entanto, existe a oportunidade, o privilégio, a graça divina e sagrada de, por meio de alguns expansores da consciência ou daquilo que a gente chama de medicinas da floresta, é possível que num estado alterado de consciência você veja o mistério da maneira como ele se abre em flor a partir da tua alma, né? E nesse caminho eu lhe vejo como um maestro nesse caminho, que é a gente pensar o xamanismo a partir de um lugar muito puro, do lugar daquele que vê, daquele que tem um contato com o mistério, não é? Mas, mesmo que a gente esteja falando sobre essa profundidade, nem todo mundo consegue ter essa profundidade mesmo com a experiência por meio da medicina, né? Nem todo mundo, porque requer-se essa coragem, essa bravura indômita de encontrar com você mesmo do outro lado e compreender que o mistério não será compreendido nessas experiências. Acredito que o mistério da floresta, o mistério da vida, de fato não é algo a ser compreendido, é algo a ser experienciado pura e simplesmente. Como o poeta Sufi diz, né? Ó alma, não cunhes moedas de ouro com as palavras. O buscador é aquele que silencia e vai até a própria mina e resgata os tesouros dentro de si, erguendo os véus que foram colocados pelas suas próprias mãos e perfurando a argila que tampa os ouvidos e que foi moldada pelas nossas próprias mãos também. Então eu sinto que experienciar as medicinas da floresta é caminhar ao encontro dessa liberdade que é poetizada, é contada para nós através dos tempos, do mito primordial, dessa busca incessante, irresistível por esse reencontro que está além de qualquer palavra. Pertence ao campo da inefabilidade, do intraduzível, do indizível. E como Gibran disse, né, a natureza por si só ela já escreve os poemas mais bonitos para os céus, nas suas árvores majestosas. Nós é que depois de tanta saudade, cortamos as árvores, transformamos o corpo delas em papel para escrever sobre a nossa vontade de retornar para aquele solo, para aquele berço, para aquele mistério que nos concebeu. Então, se a gente para hoje para observar, felizmente, a ciência se debruça com cada vez mais dedicação a esse campo infinito de sabedoria, de aprendizagem, que brota do útero da deusa, a primeira semente, a partir da qual nós conseguimos fertilizar o nosso coração entristecido,
encapsulado por dogmas, por rigidez, por toda sorte de grilhões que a nossa mente e as nossas emoções criam. Viver uma experiência genuína com a planta demanda essa coragem de mergulhar profundamente nesse desconhecido, que és tu mesmo. E a gente se surpreende ao perceber que o que nos aguarda do outro lado é tudo aquilo de que a gente sente saudade. E que está além dessas vestes físicas evanescentes, dos personagens que a gente assume para sermos amados, reconhecidos, enaltecidos nos lugares por onde a gente caminha. Eu acredito que quando nós falamos da ayahuasca, foi a primeira matriz que eu estudei, vivenciei e compartilho, reverenciando os povos originários que compartilharam comigo a primeira vez esse mistério. Quando a gente olha para a ayahuasca, há uma tendência muitas vezes a superficializar a grandiosidade do que ela nos oferece. Assim como há também uma tendência a superficializar o fenômeno xamânico como algo restrito a conceitos, a palavras, aos animais de poder, que carregam silêncios e verdades muito profundas, mas a gente precisa mergulhar de cabeça. Diante desse abismo, não ter medo de pular, porque é esse salto que vai me fazer lembrar que eu tenho asas que conseguem se elevar sobre aquilo que eu tenho medo de encontrar lá embaixo, que são os meus próprios demônios, são as minhas vicissitudes, as minhas distrações. Se a gente vai investigar a ayahuasca, tentando fazer esse paralelo dessa matriz da floresta com outros mistérios, outras tradições, Aristóteles tem um conceito que ele chama de entelequia, ou entelequeia, que ele se refere a seres plenos, puros, perfeitos e realizados. Uma vez que todas as criaturas, segundo ele, descrevem um processo transformativo entre um estado imperfeito rumo à perfeição que nós já somos. Então a ayahuasca, eu entendo que ela representa essa força matriz da grande mãe, da deusa, de Barbelô, de Shri Pranashakti no hinduísmo, essa força visceral que nos convida a um mergulho profundo nos nossos recônditos mais inconfessáveis, para que nós possamos olhar de frente para as partes que muitas vezes a gente quer esconder do mundo, esconder das pessoas, porque nós somos doutrinados e condicionados a acreditar que existe alguma parte de nós que não seja digna de apreciação, digna de reconhecimento. E aí a gente fica caminhando nessa dualidade que é muito fruto desse edifício teológico que não nos quer conectados ao mistério por inteiro. Então, se você está sentindo no seu coração de viver uma experiência com a ayahuasca, prepare dentro de si essa coragem, sabendo que o medo e a insegurança fazem parte desse processo. Porque a coragem, no final do dia, é um ótimo exercício para a gente atravessar a barreira dos nossos medos e encontrar a familiaridade do que nos aguarda do outro lado, que somos nós mesmos. Não há um protocolo, não há qualquer cartilha que determine ou sugira a você como trilhar esse caminho. É importante se aproximar dele com respeito, com devoção, sabendo que nós temos todo o direito de roubar, no melhor dos sentidos, o fogo dos deuses, porque essa chama sempre esteve acesa para nós. E consagrar a ayahuasca, consagrar os cogumelos, as medicinas, esse fenômeno que é anterior à própria escrita, está nos primórdios da caminhada humana sobre a Terra. Foram as primeiras páginas que nós escrevemos quando a gente ainda não conseguia colocar nada no papel. Então, conectar-se com essas plantas, com essas substâncias, é trilhar o caminho de volta para casa, para essa conexão visceral, física, carnal, emocional, mental, todos os nossos veículos imersos nesse oceano transcendente que a ayahuasca nos oferece. Todos eles, sem exceção. A ayahuasca, para mim, é a mãe que nos ensina e que nos oportuniza amar profundamente todas as partes que nos compõem e sair dessa aberração de buscar adorar ou amar a Deus como algo distante, algo fora. Como que eu posso amar a Deus se eu não consigo amar a natureza, se eu não consigo amar as pessoas que me ofendem, se eu não consigo me amar profundamente? E aí tudo se torna o amor dedicado ao divino, porque eu passo a amar todas as obras do Eterno, todas elas. Eu saio dessa superficialização de a Maia tem que ser destruída, tem que ser subjugada. Eu amo a manifestação do Eterno em todas as suas expressões e danço entre esses véus, erguendo-os na medida em que eu me dedico a enxergar com os meus próprios olhos, escutar com os meus próprios ouvidos. Beber dessa fonte não porque ninguém me disse, está lá, siga aquele caminho, aqui está o mapa, aqui está a bússola. Seguir essa bússola interna do nosso coração que nos conduz, inevitavelmente, para esse reencontro. Essa é a saudade maior que a gente carrega no peito. A ayahuasca
é o mistério vivo da vida, é a possibilidade de regeneração da nossa alma, do nosso coração, de reverdecer as paisagens áridas do nosso pensamento, de triunfar sobre essa ilusão que nos atordoa. Quando surge uma situação como essa que estamos imersos agora, de uma guerra, de um conflito, a ânsia de querer escolher um lado. Se diante de uma situação dessa nós conseguimos, antes de nos compadecermos com a dor, com a compaixão, a gente escolhe um lado, é sinal de que talvez o nosso coração esteja intoxicado, entristecido. Ele precisa ser lavado nessas águas, para que nós voltamos a reverenciar o mistério para além de oposicionismos, para além de dualidades, de revanchismos, de atitudes vindicativas. A ayahuasca, para mim, foi e segue sendo a grande transformação da minha vida, e todas as medicinas representam esse caminho de retorno. Métodos, inclusive, que já começam a ser verificados pela ciência como mais seguros, rápidos e eficazes para tratar boa parte das desordens que acometeram a nossa alma quando nós começamos a nos afastar da sabedoria primordial da natureza, ou quando nós começamos a depender excessivamente que alguém nos apontasse o caminho, alguém nos dissesse que verdade é essa, como devo senti-la, para onde devo caminhar, quais preceitos eu devo seguir, quais sacerdotes eu devo adorar, quais as formas diante das quais eu preciso me ajoelhar, quando eu ainda não aprendi a ajoelhar, no melhor dos sentidos, diante da minha sagrada presença, diante do eterno que eu já sou e jamais deixarei de ser. A ayahuasca não vai revelar nada tão diferente, tão novo assim para você, e as medicinas de uma forma geral. Elas vão mergulhar você nessa fonte imensamente familiar, que acalma as nossas angústias e que nos capacita a encontrar as respostas para as nossas perturbações, para os nossos devaneios, e acessar essa potência que é viva, que é pulsante. Mas tem todo um sistema lá fora que, convenientemente, não quer que nós acessemos essa beleza, não quer que nós acessemos essa possibilidade de libertação que vai nos fazer confrontar boa parte dos grilhões que nós mesmos forjamos e amarramos nos nossos tornozelos. A ayahuasca é liberdade, mas para a gente reverenciar a liberdade, a gente tem que amar profundamente também a renúncia. O que aqui eu preciso deixar aí, o que eu preciso soltar, do que eu preciso me libertar para voltar a amar todas as coisas com profundidade, com verdade, com consciência. Do que eu preciso abrir mão no melhor dos sentidos, né? Sem medo, sem receio. Porque quando eu abro esse espaço, o mistério me preenche, o mistério me envolve e me revela tudo aquilo que eu já sou. As tradições ocultistas, essas tradições esotéricas, as escolas iniciáticas, a grande maioria delas, elas falam de um processo de iniciação. E em muitas delas você precisa provar que você é merecedor de uma iniciação, e você entra no... Iniciação é morte, né? Então, na maioria das tradições, você passa por um ritual que simula a sua morte, né? A gente não precisa citar quais são essas tradições, qualquer um que pesquisar vai encontrar rituais de iniciação. E quando a gente começa a estudar, né, o ocultismo, o esoterismo, a magia, parece que existe um fascínio em encontrar um mestre. Eu lembro das histórias do Paulo Coelho para encontrar o mestre dele, até ele encontrar o mestre dele, é tudo muito secreto, tudo muito oculto, ninguém pode saber. E aí um fascínio de encontrar um mestre para me iniciar numa ordem secreta. Se for uma ordem secreta, então, que ninguém sabe o que é uma ordem oculta que ninguém sabe, você não sabe de onde veio, não sabe nem o nome da pessoa, do mestre, tudo, e você vai ser iniciado naquela ordem super secreta e entra numa estrutura de iniciação muito intelectual, muito teórica, simulando a morte, pensando o renascimento. E agora você adentra nesse mistério que é estudar essas matérias, aquelas, e vai se iniciando. Boa parte delas são inspiradas na escola de mistérios de Eleusis, né? E nessa escola grega ancestral da cultura ocidental, lá no centro mais íntimo, no núcleo mais interno, você também bebia um enteógeno, né? Você também é o encontro ali de uma medicina expansor da consciência. E, portanto, eu entendo que a maior de todas as iniciações
na vida é iniciar-se em si, é promover o despertar de quem você é, o despertar da tua alma de uma maneira tão ardente e tão apaixonante como o fogo do amor que consome ali os excessos, esses que você traz como quais são as nossas renúncias, quais são os nossos, aonde que a gente vai desapegar. Quando esse fogo de um amor toca a nossa alma de uma maneira tão grandiosa, você se apaixona pelo que tu és, se apaixona por quem você é, pela grandeza e a grandiosidade de quem você é, ao enxergar a pequenez de cada apego, a pequenez de cada dor, como que a medicina mostra para a gente as nossas dores, os nossos traumas, as nossas mágoas, os nossos... tudo aquilo que nos impede de manifestar aquilo que a gente já é. Um entendimento maior, inclusive, que transcende a ideia de que você tem que evoluir, você já é. Então eu entendo que esta é a grande iniciação do mistério, que é iniciar-se na arte de ser quem tu és, de ir ao encontro da sua alma, e quando ali, diante do âmago de si, consigo mesmo, de tua alma, ali mora o mistério maior. Então ali você vai ao encontro místico de um mistério maior, e o que você vê transforma completamente quem você é, no desabrochar, num despertar. A partir desse lugar não tem mais regra, dogma, tradição, tabu, nasce um louco. Ali nascem os loucos de Deus, né? Como Ramakrishna, Jesus, Moisés, Abraão e todos esses iniciados em si mesmo que passam por esse despertar, eles passam a ser incompreendidos pela sociedade porque eles enxergam a verdade dentro de si, e aí fica muito claro de entender a grande ilusão do véu do mundo de Maia ou do mitote que nos cerca aqui o tempo inteiro, né? Logo, é um desafio, talvez o maior dos desafios, esse de você entender que antes de querer mudar o mundo, antes de querer reformar toda a humanidade, a gente precisa mudar quem a gente é, mas esse mudar é tornar-te quem tu és, para a partir desse centro conseguir olhar com outros olhos. O que é que eu faço a partir desse olhar? Então eu entendo que este olhar é também um olhar ancestral. É o olhar que de alguma forma a gente busca no olhar de um pajé, no olhar de um maestro. Então, quando você está diante de um maestro, você vê um brilho diferente nos olhos dele e você se apaixona pelo maestro, né? Você se apaixona pelo mestre, pelo brilho que lhe encanta, né? Então você vê que ali existe um caminho, o caminho da arte de mergulhar dentro de si mesmo, né? Então, como é que a gente se perde nesses caminhos e a gente se encontra outra vez e vive diante desse grande desafio e ao mesmo tempo uma maravilha, um mistério chamado vida, né? Então a gente pensar, poder falar sobre isso com você é uma maravilha, é um encantamento, a gente poder pensar sobre essas questões e o quanto esse caminho ele está disponível e aberto para todas as pessoas, mas nem todos estão prontos ainda para esse tipo de despertar. A gente falava agora há pouco sobre as religiões. Então, para muitas pessoas, ainda é importante ter uma doutrina, ter uma religião que diz para ela como é que ela tem que viver.
Diz que o místico vê o mistério. Quando ele conta o mistério, as pessoas que não podem ver o mistério pedem que ele relate como é que a gente vai viver agora. E aí nasce uma religião, aí nasce uma doutrina. Então, nós entendemos que muitas pessoas ainda precisam que outras pessoas lhes digam como é que vai viver, como é que vai se comportar, porque é assim que fazia o seu pai, assim que fazia a sua mãe, e agora que você é adulto, você busca uma religião, alguém que lhe diga o que fazer, como se comportar. Então é uma dicotomia, né? A gente viver entre esses dois lados da vida, né? O despertar e a religião, a doutrina, que nos chega de uma maneira tudo tão misturado assim, né? Aonde está um despertar de uma espiritualidade, aonde está a religião e como é que a gente transita, né, nessa nossa realidade com esse desafio aí na mente, na cabeça, porque mesmo que você tenha um despertar e você vá ao encontro do mistério, ainda tem a conta de água, ainda tem a conta de luz, você ainda tem os seus compromissos, você tem a sua família, se você tem filhos, você tem compromissos com eles. Então, a cabeça pode ir ao céu, mas seu pé precisa continuar muito bem enraizado no chão e saber que o despertar não está nem no pé nem na cabeça, ele está no coração, né? É um desafio muito grande, né? E eu te vejo transitar de uma maneira muito linda, assim, por esse caminho. Eu transito caminhando, né? Caminhando nesse sentido que você diz, irmão, de ter as raízes, ter os pés bem firmes na terra, porque isso é que nos oportuniza alcançar as nossas maiores alturas desde aqui, desde dentro. É muito importante a gente pontuar isso para as pessoas, que todos os caminhos convergem para o mesmo ponto, todos os caminhos traduzem o mesmo silêncio, uma mesma significância atrás de todos os significados. Quando a gente para investigar, sentir, mergulhar nas tradições religiosas no seu aspecto íntimo, esotérico, não só no aspecto exotérico, a gente se afeiçoa à ideia de trazer um pouco de loucura para estruturas que se tornaram muito rígidas e excessivamente sóbrias em algum momento. E como seria se uma comunidade inteira enxergasse essa verdade? Você teve a experiência com o povo Shipibo. Tive a experiência com o povo Shipibo. Você pode falar um pouquinho o que é o povo Shipibo, quem é o povo Shipibo, por que você esteve lá, qual é a importância disso? Foi importância total na minha vida, na minha jornada, no momento que eu já tinha conhecido a medicina da ayahuasca. Eu estava consagrando há alguns anos com meu irmão Pierre Stocker, francês, multi-instrumentista, muito querido, maravilhoso, irmão querido, que está lá em Garopaba agora, conduzindo os trabalhos por lá. E aí através dele, eu cheguei ao povo Shipibo. Ele tinha dietado com o maestro Juan Roque Mainas Shipibo, pai do meu maestro. E aí eu fui para a Amazônia, isso em 2017, a primeira dieta que eu fiz lá. E passei por esse processo de aprofundamento, de estudo, de conexão com a medicina da ayahuasca, dentro dessa cosmologia que é riquíssima. Então o povo Shipibo, eles têm dentro da cosmologia deles esse estudo que eles empreendem na força da medicina, e nesse estudo eles chegaram à realização, segundo eles, do que seria o mito na cosmologia Shipibo de criação dos universos. Eles dizem que quando a serpente primordial serpenteava, dançava pela escuridão infinita, no intervalo entre um universo que decaía e outro que começava a ser gestado, essa serpente trazia um padrão geométrico desenhado na pele, no corpo dela, que eles chamam de kene, que é desenho no dialeto Shipibo. E diz o mito que a serpente começou a entoar o canto que estava transcrito na pele dela própria, e a partir desse canto, o canto primordial, o primeiro som, o silêncio que se fez verbo, logos, o encontro da vibração primordial da serpente com o silêncio abismal, deu origem à dança da criação. E um novo universo foi gestado e todos os planos manifestos, a dança da vida se desenrolou a partir da dança da serpente. Por isso que a gente encontra essa simbologia tão antiga da serpente, não só, mas também
dentro das cosmologias que se conectam com a ayahuasca como uma expressão cultural, como um veículo de conexão com o divino, como um instrumento terapêutico. Jesus mesmo era um adorador de serpentes, né? Muitas pessoas não sabem. Jesus ensinava para os neófitos, para os irmãos e para os eleitos, dentre os quais ele organizou uma escola, a escola dos ofitas, né? Dos iniciados na serpente, os adoradores de serpente. Já provavelmente herança das andanças dele pelos territórios persas, o contato que ele teve com os magos, com as tradições místicas, esotéricas. E o bonito dessa história, como tudo se entrelaça, quando eu cheguei lá a primeira vez, ele me contou esse mito, e antes da gente adentrar o processo da dieta, que foi um processo que eu passei 15 dias restrito naquele espaço que ele construiu, consagrando a ayahuasca todos os dias, consagrando outras plantas que ele preparou para auxiliar no meu processo. Todo dia. Ayahuasca todo dia. Todo dia durante 15 dias, 14 dias no último a gente fez o encerramento. E nesse processo, nesse período, vez ou outra, eu saía da minha maloca, do espaço onde eu estava dietando, meditando, e eu visitava a comunidade. E eu fui até a casa dele, um casabrinho 3x3, onde vivem ele, a esposa e 7 filhos. 9 pessoas. Eles dormem literalmente um em cima do outro, com redes que ficam suspensas, na mais absoluta simplicidade. E na parede, à frente da porta, quando eu passei pela porta, tinha um único quadro. E era um quadro de Jesus, mas um Jesus rústico, um Jesus xamânico, com aquela veste pesada, com os cabelos desgrenhados, a pele escurecida. Jesus real. Jesus real. Não Jesus surfista. Aí eu perguntei para ele, meu irmão, maestro, quem é? Eu intuía quem poderia ser. Ele olhou para mim e falou, Maestro Jesus? Maestro Jesus, muito poderoso? Aquilo já me tocou num lugar tão bonito, tão precioso, porque ao mesmo tempo naquela comunidade você tem a presença já de igrejas, há em curso um projeto ainda insistente de evangelização, de esvaziamento daquela cultura, mas ali prevalece e sobrevive através dos maestros, daqueles que se conectam com a força da deusa da ayahuasca, essa reverência aos mestres como tradutores de um mesmo silêncio, como portadores de uma mesma mensagem. E ele evocava essa energia em muitos momentos da cerimônia. E um dos momentos que me marcou muito foi a primeira ou a segunda consagração, quando a gente iniciou o processo, porque na tradição Shipibo ele vai consagrar com você a primeira vez, na tradição que ele segue, e ele vai sentir no seu campo quais são os obstáculos, quais são os nódulos, quais são as angústias, as perturbações que precisam emergir e serem encaminhadas para que você possa se abastecer, se conectar com esse vazio que preenche, que nutre, que transcende. E aí, nesse primeiro processo, ele falou, tem umas coisas aqui, né? Vamos lá. Você vai tomar essa outra planta. Aí eu dietei a maroça, a pinhão colorado, e fiz alguns outros preparados que ele colocou para mim, para que eu consagrasse. Aí, na primeira cerimônia, no escuro, no breu absoluto, até perguntei para ele, não sente de fazer um fogo lá fora, maestro? Posso ajudar? Ele, não. Cerimônia no escuro aqui dentro. A gente ficou lá, trouxe a medicina, escuro, começou a fazer o rezo, sentado à minha frente, bem próximo, cantando com a chacapa, um instrumento tradicional da pagelança Shipibo, cantando os ícaros, né? O mistério cantando através dele, conduzindo você nessa jornada interior. Só que eu comecei tão fundo, era tão escuro, que eu abri um alçapão, aí entrava um alçapão, tinha um outro alçapão, aí tinha um porão lá embaixo, aí tinha uma gaveta, eu entrava dentro dela, ficava cada vez mais fundo, mais escuro. Caramba, eu não vou dar conta. Aí o impulso, o espasmo quase que de desespero que eu tive foi esticar a mão e tocar nele, pedir ajuda para ele fazer alguma coisa, mudar o canto, me tirar daquele lugar, sei lá. Isso porque era os primeiros dias do período que eu passaria lá com ele, né? Aí eu coloquei a mão no ombro dele, suponho que eu sou ele aqui, né? Aí ele estava cantando. No que o meu braço tocou no ombro dele, ele não falou absolutamente nada, ele só fez assim, ele estava sentado no chão, ele apoiou, deu um passo para trás, meu braço que estava aqui caiu e ele continuou. Naquele momento ele me disse tudo sem falar nada. Se ele tentasse me explicar, se ele tentasse falar como que eu tinha que respirar, o que eu tinha que tentar enxergar, ou pedisse para eu entoar qualquer coisa,
suspeito que não surtiria grande efeito. O que eu precisava era desse silêncio abismal e acreditar, realizar que eu estava ali por um motivo e que eu tinha plenas condições de sair daquele lugar. Que eu não era prisioneiro daquela escuridão, que eu recebi uma oportunidade de entrar, mergulhar nela, para encontrar essa luz, essa centelha que queima dentro do nosso coração, a despeito de uma luz que eu possa tentar segurar do lado de fora, seja uma pessoa, seja até mesmo a fogueira. Se nós tivéssemos feito uma fogueira, eu tive que me encontrar nessa luz interior, eu tive que me abrigar nela e confiar que eu conseguiria sair daí. Sem entrar numa divagação, como eu entrei já em outras cerimônias, esse é o meu karma. Você me inspirou muito na live que você fez sobre o karma. Essa visão muito simplória, muito deturpada, que as pessoas aderem sobre o karma como uma prisão, né? O karma como samsara, prisão, corrente. E não compreendeu o karma como liberdade, possibilidade, escolha, dharma. E naquele momento eu falei, eu tenho escolha. Se eu estou aqui imerso nessa tendência, nessa história que talvez eu esteja repetindo há muito tempo, perfeito. Hoje, aqui e agora, eu subverto, eu começo a escrever de uma outra forma. E aí eu me liberto, porque eu escolhi me libertar na única realidade que existe, que é o presente, que é hoje aqui, no melhor contexto possível, abraçado nesse mistério, enrolado, envolvido pela serpente, e ela me dando toda a confiança, aquele apoio, aquele acolhimento maternal e disciplinador no melhor dos sentidos, do tipo, falando através da minha própria voz, vá fundo, mergulhe fundo, respire fundo e vá mais fundo, porque o que você vai encontrar aí são precisamente as joias que você procura. Não é o Jung que fala isso? Campbell. A caverna que você teme entrar guarda os tesouros que você procura. Então, aquela primeira experiência com ele para mim já serviu para me preparar para as outras gavetas que eu viria a abrir com gradualismo, com paciência, sem a ansiedade de querer resolver todas as coisas de uma vez só, compreendendo as oportunidades e as permissões que a ayahuasca estava me dando naquele momento para me reconhecer um pouquinho mais, identificar um pouquinho mais as minhas distrações, os meus pretextos, e no meio de tudo isso voltar um pouco mais abrigado e próximo daquilo que eu sou. Reconhecendo, consciente dos penduricalhos que eu estava levando, das coisas que eu deixei lá e de outras coisas que eu trouxe para trabalhar aqui. Nunca me enxergando, me colocando como prisioneiro delas. Me amigando da presença delas para que eu possa encaminhá-las através da força da floresta e ela dê melhor destino para as energias, para as conveniências que não atendem mais a minha vontade de ser aquilo que eu já sou. Então a ayahuasca, desde a primeira consagração, nesse momento, ela sempre me ensinou em silêncio. Os ensinamentos mais profundos que eu já recebi na minha vida da planta foram nessas regiões abissais, profundas, da minha interioridade, precisamente as regiões que eu precisava acessar para iniciar esse processo de reforma íntima, né? Dando uma feição mais familiar às coisas que eu repudiava, aparando as arestas das minhas questões ainda persistentes e que não mais se coadunavam com o que eu estava buscando naquele momento, que era uma libertação. Eu já tinha trafegado por algumas religiões, sempre tentava propor uma discussão, uma experiência daqueles fenômenos para além da superfície, para além das sugestões, dos conceitos, das palavras. Vamos acessar esse fogo e vamos incendiar aqui, porque esse fogo incinera todas as dúvidas, clareia a escuridão e nos fortalece para continuar caminhando, sabendo que quanto mais a gente caminha, mais há algo mais a ser aprendido. E ele, como mestre perfeito que foi para mim naquele momento, ele me ensinou que o maior presente que nós podemos dar aos nossos mestres é ousarmos nos tornarmos mestres de nós mesmos, para que os nossos mestres possam também continuar a sua caminhada, se divertir por ali, por aqui. E eu, mestre de mim, começo a caminhar abrigado na minha força, na minha autonomia, na minha capacidade de reconhecer, amar, acolher e dar o destino, o sentido que eu bem entender para as coisas que me são reveladas. Maravilhoso, meu irmão. Eu tive a primeira experiência em 2004 com ayahuasca e aí em 2004 apareceram todas as minhas entidades para mim. Eu vi todos os meus guias, eu vi o Seu Pena Branca, eu vi o Sultão, vi todos eles ali.
Em alguns momentos de experiência com a ayahuasca, o sultão me trouxe uma mensagem, por exemplo, para eu ministrar teologia num bandeadeiro. Ele conversou comigo ali no meio da ayahuasca. E esse tipo de experiência rompe todos os tipos de barreiras, todos os tipos de paredes, de limitações da religião, da espiritualidade. Então, houve momentos que eu, aqui, nesse ambiente aqui, eu vi a jiboia entrando e ela foi até ali conversar comigo. Houve momentos de entrar em contato com divindades às quais eu não tinha nenhum relacionamento. Então, como que abre o nosso campo para se conectar com uma outra consciência, essa consciência chega num lugar de mestre e às vezes de um lugar que você nem compreende, um ser que é a jiboia. E ela vem aqui e ela conversa com você. Então, dentro de todas essas experiências, e recebi o Panchinha aqui também, do povo Shipibo, nesse espaço também, dentro de todas essas experiências, há alguma que você gostaria de lembrar nesse momento da presença de um Deus, de uma divindade? A gente fez um ritual aqui com o Caiá, o filho da dona Francisquinha, e a gente está no meio do ritual aqui, e aí o Caiá virou para mim e falou: chama o seu Pena Branca. Aí pensa o Caiá chamando o seu Pena Branca para incorporar em mim. Então estava sentado eu, o Caiá, e o Caiá do meu lado, o Nibu do outro lado aqui, e os dois conduzindo o ritual. E o Caiá falou: vamos chamar o seu Pena Branca aí. Pensa, Caiá que é da tradição indígena, dos povos originários, chamar o Pena Branca. E o seu Pena Branca veio e ficou sentado com ele ali. Então, abre um campo de experiências inimaginadas para a gente, assim, né? Alguma experiência, assim, para a gente já está concluindo aqui, mas eu gostaria antes de ouvir, assim, algo que te toca, assim, desse lugar, né? A mais recente foi visceral, transformadora, emocionante. No momento que eu estava cansado, exaurido por questões pessoais que nós estávamos atravessando dentro do grupo, alguns desafios que nos fortaleceram muito nos últimos meses. E no momento de cansaço, de exaustão, eu comecei a sentir uma presença, uma força muito diferente de todas as que eu já tinha presenciado na força da ayahuasca até então. Eu tentei nomear ou decifrar como um arquétipo hindu, uma manifestação da deusa. Era de um mistério e de formas que eram completamente estranhas para todas as minhas referências, toda a minha tentativa de nomear aquele mistério. E aí, no meio daquele êxtase mergulhado, naquele silêncio, que eu também lembrei de você depois, em algum lugar eu tentei perguntar: mas então você pode se apresentar? Você pode introduzir de alguma forma o seu cartão de visita para eu, de alguma forma, poder usufruir da sua presença em dimensões? Aí a própria energia me silenciou e disse algo parecido com o que o sultão trouxe numa partilha que você compartilhou comigo dele. Como que eu vou te responder essa pergunta se eu sou a própria pergunta? Contente-se com a interrogação, contente-se com o mistério que esclarece sem dizer nada, com o silêncio que é o mais eloquente dos professores. Experiencie, se incinere, beba dessa fonte, deixa ela trabalhar em você. E foi um momento de entrega, de desistência, no melhor dos sentidos. Eu vi como eu estava opondo alguma resistência, isso que de alguma forma estava me deixando cansado, e aí aquilo me abraçou, me acalmou, primeiro trepidou todas as minhas estruturas, incinerou um monte de coisa, e depois eu senti esse afago, essa paz, esse colo. Então eu senti que de alguma forma foi uma manifestação de uma face irada da deusa, de Kali, com a língua para fora, maravilhoso, o cordão de esqueletos pendurado, que muitas vezes a gente se conecta com esses arquétipos, mas perde de vista o que eles representam em termos de nos aproximarmos dessa face sombria, dilacerante, assombrosa em muitas instâncias, e compreender que ela é um convite para nós mesmos mergulharmos nesse fogo, nesse caldeirão incandescente que vai dilacerar e vai trucidar todos os nossos apegos, as nossas vaidades, as nossas ilusões, para que a gente floresça no meio daquilo, como o lótus que brota das ignorâncias persistentes que a gente ainda carrega. E a outra experiência, não podia deixar de falar, essa foi a última consagração com ele na primeira dieta,
que eu estava entristecido porque depois daquela primeira que eu entrei no buraco e eu entendi que eu ia precisar passar por aquilo sozinho, eu não estava sentindo a presença dos meus guias, aqueles que eu nomeio, aqueles que já haviam se apresentado a mim, com os quais eu nutro já uma relação íntima, profunda, diária, incessante. E aí na última toma, eu já tinha enchido um balde, eu passava o dia inteiro em jejum, eu comia um arrozinho com banana às 10 horas da manhã, depois era jejum até o dia seguinte, tomava água até o meio-dia. Ele falou, tem que ficar completamente vazio. Seguindo a ritualística lá, e quando a força veio, eu já tinha enchido um balde, embora não tivesse nada ali físico. Completamente vazio. Completamente vazio. E aí, de repente, ele esticou a mão assim com outro cálice. Toma um pouquinho, Tomás. Aí eu olhei, não, maestro. Aí peguei, tomamos um pouquinho. Nisso que eu tomei, eu botei para fora mais uns 2 litros, a ponto de quase transbordar o balde. Estou exagerando, mas para ilustrar que era limpeza mesmo, era coisa mesmo que eu estava colocando ali. E aí, quando eu me entreguei de novo, assim, eu respirei, depois da última limpeza, eu senti que eu estava conectando com uma frequência que eu consegui escutar. Zzz, e foi levantar a cabeça que essa frequência, essa onda me atravessou, me arrebatou. E ali eu comecei a sentir a minha consciência ser transportada para todas as figuras, todos os elementos da natureza. Eu era a folha, eu era a cigarra cantando, eu era o vento soprando, eu era o barulho de bicho passando. E naquele torpor, eu me emocionei, aí eu enchi o peito de ar, comecei a respirar fundo, e aí, na escuridão luminosa da minha tela mental, eu comecei a ver todos eles se aproximando de mim, como uma caravana. Eles vieram e me disseram também em silêncio, nós estávamos aqui o tempo todo, mas você precisava passar por esse processo, de alguma forma, sozinho, para que você nunca se esqueça de que mesmo quando você estiver atravessando seus vales mais sombrios, passando pelas situações mais complicadas, pelos desafios mais rotundos da sua vida, todos eles estão vindo para te fortalecer, e nós estaremos sempre aqui para inspirar esse salto corajoso que permite a você se encontrar consigo mesmo no meio de tudo isso. E quando a gente se encontra com esse eterno no meio de tudo isso, todo o resto é transitório, todo o resto é evanescente. Aquilo não mais me domina, eu não sou refém de nada. Eu consigo observar, acolher, encaminhar, direcionar, sem qualquer relação de prisioneiro, sem qualquer relação de pré-determinação, conectado com essa força livre que a floresta sopra para nós e que a ayahuasca nos traz em cada pequeno cálice, que nos leva de volta para casa, para o lugar onde a mãe está sempre lá, nos esperando. Ela só fala, abra o seu coração, silencia o seu pensamento, esquece os conceitos, esquece os nomes e vem beber desse mistério, vem beber dessa fonte, que é você que você vai encontrar lá. O místico, certa feita, disse, ó amado, ó consciência suprema, inefável, absoluto, ó deusa mãe, se um dia eu buscar a ti, apenas por temer queimar no fogo do inferno, deixa-me queimar nesse fogo. Se eu buscar a ti, apenas para conquistar os jardins dos teus paraísos, fecha as portas quando eu chegar. Agora, se eu ousar adorar a ti, a partir de mim mesmo, conceda-me em abundância a perfeição da sua beleza eternamente presente. É o rasgar do céu e do inferno, né? Acabou. É rasgar. Quando você rasga qualquer conceito de céu e inferno, qualquer lugar que você tenha que ir, quando você rasga qualquer ideia de receber algo em troca de uma postura, de um comportamento, e você vai ao encontro desse mistério completamente destituído de expectativa. Quando você já não quer mais encontrar nada, é possível que você encontre, né? Então, o que eu tenho a dizer é agradecer que você é meu amigo e que eu tenho a vida inteira para ouvir as coisas que você tem para dizer, e eu tenho a vida inteira para mergulhar junto com você nesses mistérios. A minha experiência de ayahuasca sob a sua condução como maestro foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Então eu reverencio a sua vida, eu te honro, eu te amo, eu te admiro, é uma honra para mim muito grande. Não é uma honra te receber, minha maior honra é ser teu amigo. Acho que essa é a maior honra que eu tenho. Então, muita gratidão por aceitar esse convite,
por trazer a tua alma e transbordar a tua alma aqui comigo nesse momento. E eu lhe pediria, para a gente fechar aqui, fale para a gente o que é Xamanismo 7 Raios, para a gente concluir, então, né? Com chave de ouro, e a minha gratidão eterna por você ser quem você é. Eu sou uma pessoa melhor porque eu te conheço. Eu sou uma pessoa melhor porque eu te conheço. Porque você existe na minha vida. Eu ouso reverenciar todos os dias a majestade do nosso reencontro, meu irmão. Que idade vai poder se inspirar todos os dias através das suas palavras e principalmente do silêncio que as inspira. Porque antes da gente começar a falar qualquer coisa aqui, seja numa gravação, toda vez que a gente se encontra, esse assombro já me invade, já me arrebata. E tudo fica mais cristalino, tudo fica mais bonito, tudo fica mais poético, porque é um vórtice de oportunidade perfeita para a gente ser exatamente aquilo que a gente é. Sem medo, sem receio, sem ressalvas, sem pudores. É muito libertador, meu irmão. O Xamanismo 7 Raios só nasceu porque eu tive coragem de abraçar essa audácia, que algumas pessoas me disseram que isso era uma grande audácia ou heresia. Herege é aquele que escolhe, né? Loucura. Então eu escolhi essa heresia, essa loucura de escolher me relacionar com o mistério vivo da natureza, honrando todas as manifestações, as tradições, as religiões, as filosofias que honram, poetizam a esse mistério, que se devotam a essa deusa profundamente, que compreendem que todos os caminhos conduzem a esse mesmo lugar. Como Gibran diz, você é meu irmão, eu te amo quando você reza na tua igreja, quando se prostra na tua mesquita, quando se ajoelha na tua sinagoga, porque eu e você somos filhos de uma mesma e única fé, o Espírito. As religiões são dedos de uma mão amorosa, estendida a todos, ansiosa por oferecer perfeição de espírito e acolhimento a todos. O Xamanismo 7 Raios, como eu gosto de dizer, né, as pessoas perguntam, então você mistura essas tradições todas, você traz essa simbologia, essas discussões, esses cantos nas cerimônias? Sim. Então você mistura muita coisa. Não, eu não misturo não, eu só não separo. Se eu não separo, não tem como misturar, né? A gente navega na unidade, a gente navega no mistério vivo da grande mãe, da deusa, que não comporta oposicionismos, e este Deus é melhor do que aquele, que sai dessa divagação e celebra o mistério dos sete raios, seja nas 7 linhas da Umbanda, nos 7 raios da fraternidade branca, nas escolas esotéricas, os 7 princípios herméticos, os 7 níveis da consciência na teosofia, os 7 níveis do ego no sufismo, os 7 como essa ponte que nos conduz das pequenezas da nossa personalidade, dos enrijecimentos aos quais nós nos submetemos por nos afastarmos dessa matriz viva e pulsante da natureza, e que nos conduz a essa ascensão para os nossos aspectos superiores, que é a sua forma de dizer, para essa trindade, que na alquimia é o fogo do Espírito que queima quando a gente reverencia a beleza e a presença do Espírito em todas as manifestações da vida, sem exceção, nas cortinas de Maia, nas manifestações efêmeras da natureza que carregam todas elas um eterno dentro de si. E aí eu gostaria de finalizar compartilhando um trecho do Khalil Gibran, que fala justamente sobre a loucura, porque eu sempre digo para as pessoas, né? Se você se perceber confinado dentro de uma sociedade que lhe quer excessivamente sóbrio, reflita se esse não é um recurso que esse sistema encontrou para manter você abstraído da sua essência, das suas verdadeiras infinitas potências, da beleza exuberante daquilo que você é. Loucura é não se entregar a essa beleza que confronta todas as nossas convenções, confronta todas as nossas certezas, os nossos conceitos e nos coloca despidos e entregues diante do mistério, da interrogação que acalma todas as nossas dúvidas. Uma passagem de Areia e Espuma, obra de Gibran, Khalil Gibran, um grande místico, suspeito que consagrou todas as medicinas, bebeu do néctar da floresta sem dúvida nenhuma, de qualquer forma. Nesse livro, nessa obra, tem uma passagem que ele conta como ele se tornou louco, né? E foi mais ou menos assim. Há muitos e muitos anos, eras atrás, muito antes até mesmo de os deuses começarem a caminhar por essas terras, eu
caminhava por essas regiões vestindo as minhas máscaras, infinitas máscaras que eu ostentava para poder caber dentro dos estamentos, para poder ser aceito e reconhecido pelas pessoas com as quais eu me relacionava. Eis que um dia, enquanto eu descansava, dormia, eu guardava o baú com todas as minhas máscaras embaixo da minha cama. As 7.000 máscaras que eu havia utilizado ao longo das minhas últimas 7.000 vidas. Eis que eu acordei de repentino, assustado, e percebi que o baú que eu guardava embaixo da minha cama havia sido violado. Ele estava aberto e todas as minhas máscaras tinham sido roubadas. Fiquei desesperado, enfurecido, injuriado. Comecei a correr pelas vielas, pelas ruas, gritando, vociferando: malditos! Malditos aqueles que roubaram as minhas máscaras, as minhas máscaras, as minhas máscaras. E as pessoas começaram a hostilizá-lo. Quem é esse louco? Quem é esse louco? Esse cara está completamente pirado. Prendam esse homem, queimem esse homem. Tirem esse homem da nossa vista. E um outro homem que estava no alto de uma construção apontou o dedo para ele em rixe. Este homem é um louco. Prendam este homem. Quando eu me levantei para devolver as ofensas que me tinham sido proferidas contra aquele homem, a luz do sol beijou a minha face nua pela primeira vez. A minha face livre de qualquer máscara, de qualquer coisa que se interpusesse entre aquilo que eu sou e a luz infinita que me toma de volta para si. Naquele beijo, naquela luz que tocou a minha face, meu coração se acalmou. Eu olhei para aquele homem, recolhi a minha mão, voltei, comecei a dizer: benditos, benditos aqueles que roubaram as minhas máscaras. E foi assim que me tornei louco. E encontrei tanto liberdade quanto segurança na loucura. A liberdade da solitude, de se abrigar na própria companhia, quando todo mundo lá fora diz que aquilo que eu sou não será aceito por este mundo, e a segurança de não ser compreendido, porque cada vez que um mundo excessivamente acostumado, afeiçoado pela normalidade nos compreende, ele aprisiona alguma coisa em nós. Incinere-se. Como diz Rumi, incinera a tua vida, acerca-te daqueles que avivam a sua chama. Você aviva a minha chama, você me faz incendiar, meu irmão, profundamente. Eu honro, reverencio, amo a nossa amizade, para além do que qualquer palavra alcança. Lhe amo. Minha loucura reverencia sua loucura. Eu reverencio quem você é. Eu já disse isso e eu repito, a única coisa que a gente pode passar para o mundo é o que a gente é. Então é uma maravilha receber esse transbordar da tua alma, assim, sempre na minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Meu irmão. Te amo, meu irmão. Te amo. Te amo. Tem um microfone aqui, não sei se consigo levantar. Pronto, agora rasgamos as câmeras, tudo. Te amo. Gratidão, muita gratidão, meu irmão.